Lucas, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 36, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Desde já eu queria agradecer ao pastor Flávio, a pastora da igreja, que permitiu eu estar aqui. O pastor Flávio permitiu que eu viesse estar aqui a ministrar, a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Podemos ler, igreja? O título diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu, tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a qual mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe ambos. Dize-me, pois, qual deles amará mais? Disse-lhe, e Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ocula, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que ali estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, igreja? Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, da maneira dele e do querer dele. Igreja, sabemos nós que vivemos um tempo do Evangelho a qual não deveria ser vivido, mas porém é permissão de Deus. Já foi dito aqui que tem diversas pessoas que usam o púlpito, de vez de ensinar, de vez com que nós venhamos aprender a palavra de Deus, estão distorcendo aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus nos ensinou. Mas muitos de nós, igreja, somos privilegiados de termos igrejas pequenas, por fora, mas por dentro são grandes, porque o poder de Deus está conosco. Não vivemos de aparência, igreja, exterior, mas sim interior. Temos que viver o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Vimos aqui, igreja, um homem que entendia da lei, conhecia a palavra, entendia da palavra, mas quando se deparou com Jesus, quando se encontrou com Jesus, percebeu que de nada sabia, percebeu que de nada entendia, porque muitas das vezes o nosso mal,
O nosso maior erro, igreja, é pensar que sabemos mais do que o outro, é achar que somos melhores do que o outro, é perceber que somos mais usados do que o outro. E nos dias de hoje, igreja, não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais. O Senhor capacita a minha vida de uma maneira e capacita a vida dos irmãos de outra. Porém, Jesus foi convidado a entrar na casa desse homem, e Jesus foi. E ali, um culto extraordinário, igreja, jamais visto e jamais narrado por nós, porque entendemos que Jesus foi à casa desse fariseu, homem que entendia da lei, estava certo e correto naquilo que fazia. E o culto vai ocorrendo, igreja. É da mesma maneira quando cultuamos em nossas igrejas. O Senhor está lá, Jesus se faz presente, mas para Ele se manifestar, igreja, é diferente. Tem uma maneira dele estar no culto. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas para Ele se manifestar na minha vida e na sua vida é diferente. Aqui Jesus estava no culto, igreja. Vemos que Jesus não pronuncia nenhuma palavra, Ele só vai vendo o que ocorre. Quando essa mulher, uma pecadora, como eu e você, entra no culto, igreja, Jesus entende, vê que o culto iria mudar, que a situação iria mudar. Entendemos que a mulher entrou e não podia entrar por ser uma casa de um fariseu, por não ser convidada. Ninguém, igreja, vai entrar na sua casa, na minha casa, se não for convidado. Mas quando é Jesus, igreja, Jesus não precisa de convite. Ele vem na minha vida e na sua vida e faz morada. E essa mulher entra, vai para debaixo da mesa e começa a beijar os pés de Jesus. Começa a derramar um bálsamo, um óleo sobre os pés de Jesus. Enxuga as lágrimas que descem do rosto dela, os pés de Jesus. E entendemos, igreja, que o culto vai ocorrendo e as horas vão se passando. E essa mulher acreditava no milagre, tomou uma atitude para que o Senhor viesse ouvir a ela, entender o que o Senhor tinha para fazer com ela. E o fariseu, se achando que sabia, que entendia, pensou consigo mesmo. O versículo que lemos, ele pensou consigo, igreja: se esse fosse Jesus, se esse fosse profeta, saberia que a mulher que toca ele é uma pecadora. E muitos de nós, igreja, aos dias de hoje, vemos e ouvimos a mesma coisa. Muitos de nós queremos ser usados, muitos de nós pedimos isso. Temos o desejo em nosso coração de ser reconhecido, de ter um ministério reconhecido, de ter uma chamada reconhecida. Mas nenhum de nós, igreja, muitas das vezes quer se prostrar, fazer que nem essa mulher fez. Se prostrar, se colocar de joelho, se colocar à disposição de Cristo, à disposição do Senhor, para ser usado, para ser perdoado, para ser edificado. E esse homem pensou consigo: se Jesus fosse o mestre, se ele profetizava, saberia que essa mulher era uma pecadora. E Jesus, igreja, é tão revolucionário que até os pensamentos ele já sabia do que o fariseu ia dizer. E falou consigo: Simão, vês essa mulher? E Jesus, quando fala com parábolas, igreja, que lemos aqui também, quem vai dar a resposta da parábola não é Jesus, mas sim a pessoa a quem ele perguntou. Ele perguntou: tinha um certo credor, 2 devedores. Não tendo os 2 como pagar, um devia mais e o outro devia menos. Nenhum dos 2 teve como pagar. Quem você perdoaria? Qual dos 2 se perdoaria mais? E respondeu ele: aquele a quem mais me devia, eu perdoaria. E Jesus estava falando da mulher e dele. Por ele ser um homem que entendia da lei, conhecia a lei, tinha poucos pecados, mas tinha, igreja.
do mesmo jeito, entendia da lei, conhecia a lei, mas tinha pecado. E a mulher era uma pecadora. A mulher tinha pecados e muitos. Mas Jesus vem, faz com que eu e você muitas das vezes fale com a nossa própria boca e pronuncie, igreja, a sentença para a minha vida e a sua vida. E muitos de nós, igreja, pensamos que Jesus perdoa o pecado, sim. A consequência nós vamos pagar. Amém por isso. Mas toda ação, igreja, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pronunciamos, vai ter uma consequência lá na frente. Ouvimos aqui hoje também que muitos de nós não queremos orar, não temos esse desejo. Mas se o nosso chamado for de oração, se o nosso chamado for para orar, não foi para ministrar, não foi para louvar, mas sim para orar, deixaríamos isso de lado para querer fazer da nossa maneira, do nosso querer, ou obedeceríamos a voz do Senhor? Essa mulher, igreja, não se preocupou com ninguém, com o que ia falar dela, da maneira que ia falar dela. Ela se preocupou somente aquilo que ela tinha, sendo fiel, acreditando que o Senhor poderia perdoá-la, acreditando que o Senhor poderia muitas das vezes fazer com que aquela sensação que ela tinha consigo viesse se afastar dela. E assim ocorreu, e assim aconteceu. Mas desde que, igreja, ela tomou uma atitude, não se importou com o que iriam falar, não se importou em pedir licença, porque não poderia entrar na casa desse homem. Ela entrou, se prostrou, lavou os pés de Jesus, chorou na presença dele. E muitos de nós, igreja, estamos vivendo esse tempo. Eu digo e ministro muitas das vezes na igreja que vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. Nós pensamos que temos tudo, mas não temos nada. Nós pensamos que tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, tudo aquilo que o Senhor nos concede, lá na frente, igreja, tem uma consequência. Lá na frente tem um porquê, uma razão de estamos muitas das vezes padecendo hoje, para que lá na frente o Senhor venha ser glorificado na minha vida e na sua, para que o Senhor venha ser formado na minha vida e na sua. Ninguém fala, igreja, que muitas das vezes temos que padecer, e ninguém quer muitas das vezes chorar, sofrer por amor à obra de Deus. Mas temos que entender, igreja, se nós estamos chorando, se nós estamos sofrendo, se muitas das vezes estamos passando por aflições, se muitas das vezes somos julgados, apontados, questionados por fazer a obra de Deus, vale a pena, igreja. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer, vale a pena muitas das vezes ser apontado, porque nós estamos fazendo para Deus. E há uma recompensa para mim e para você. Ele falou que iria, mas ia preparar um lugar para mim e para você. Mas para nós subirmos, para nós estarmos com Cristo, junto com Ele, igreja, vamos padecer aqui, para que lá na frente, igreja, quando o Senhor vir buscar a igreja dele, a gente possa ter o direito de herdar a vida eterna, a gente possa ter o direito de estar com Cristo, de ver, conhecê-lo. Quantos homens da Bíblia, igreja, nós lemos, relemos e vimos que no começo dos seus ministérios tinha tudo, e no final deles já não tinha mais nada. Conhecemos a história de Saul, a palavra diz que foi rei, ele até profetizava, igreja, no começo do seu ministério, mas se corrompeu, mas perdeu a essência do Evangelho, perdeu a essência que o Senhor tinha dado para ele. Já não queria fazer mais o que Deus mandava, mas tinha aquilo que o ego e o eu dele colocava à frente dele, e perdeu o seu ministério, igreja, e perdeu tudo aquilo que o Senhor deu para ele, constituiu para ele. Ele perdeu. Vimos Salomão, igreja, um homem que pediu sabedoria para Deus, um homem que foi sábio, um homem que entendia, conhecia, se perdeu também, igreja. E nós de maneiras nenhumas temos que se perder, igreja. Agora, se o Senhor chegasse para mim e para você e falasse: eu vou te levantar, eu vou te exaltar,
eu vou fazer o seu ministério ser reconhecido, eu vou fazer a sua chamada ser reconhecida nessa terra. Porém, lá na frente você vai se corromper. Nenhum de nós queríamos isso, igreja. Todos nós iríamos rejeitar. Então, da maneira que está, igreja, nós temos que glorificar a Deus. Estamos padecendo, estamos sofrendo, mas temos que ter a convicção, igreja, que da maneira que está difícil, é ruim, mas o nome do Senhor é glorificado na minha vida e na sua vida. A vontade de servir a Ele tem que ser maior, igreja. Todos nós temos cansaço, todos nós somos fadigados ao trabalho, aos nossos afazeres, mas o que me sustenta, igreja, me sustenta é a palavra de Deus. Nós temos que ter esse desejo, nós temos que ter a vontade de vir para a casa de Deus, não por obrigação, igreja, mas sim por acreditar que o Senhor padeceu, sofreu, morreu na cruz por mim e por você, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, adorando e glorificando o nome dEle, crendo que Ele é capaz, crendo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Igreja, não procure exemplos, seja você um exemplo da casa de Deus. Hoje, nós muitas das vezes vemos coisas que não poderiam ser vistas. Vemos uma geração muito fadigada, uma geração que não poderia muitas das vezes estar dessa maneira que está. E muitos de nós questionamos, igreja. Até eu mesmo sou um deles. Eu questiono muitas das vezes porque a televisão nos mostra uma coisa que não é a realidade. A televisão fala que os cristãos estão crescendo. Amém, glória a Deus por isso. Mas da mesma maneira que estão crescendo, igreja, estão saindo muitos da presença de Deus. Da mesma maneira que cresce, é a mesma maneira que sai. Então, igreja, não está fazendo efeito. Não adianta vir hoje sem para a casa de Deus e sair sem. Tem que permanecer, tem que estudar, tem que entender e conhecer a palavra de Deus. Mas como foi dito aqui, é difícil. Nós queremos e trazermos os jovens, trazer as vidas que venham congregar na igreja, que venham falar de louvor, que venham ler a palavra. Estão todos na casa de Deus. Mas para orar, igreja, é difícil. É difícil. O pastor Flávio, um certo tempo, deu um estudo lá no ministério, a qual eu congrego. Só era eu, ele e o presbítero. 2 pessoas, igreja, 3 com ele, estava dando estudo. E o Senhor Jesus. Vemos que é difícil, igreja, aprender, querer o conhecimento. Jesus jamais, igreja, vai fazer na minha vida com que eu venha entender e conhecer a Bíblia de um dia para a noite. Não é assim que Deus faz, igreja. Tudo é conquistado de Deus. Tudo tem que ser conquistado. E vemos muitas pessoas querendo bate pronto, e não é assim, igreja. Você vai padecer, você vai buscar o conhecimento que Ele quer te dar. Queremos ser usados. Queremos estar na casa do Senhor, ser um ministro, ser muitas das vezes um pregador, ser muitas das vezes um ministro de louvor. Queremos ter, sentimos o desejo no nosso coração, mas para que isso venha acontecer, igreja, temos que padecer, temos que tirar o eu, o ego, muitas das vezes das nossas vidas, para que o Senhor venha ser formado na minha vida e na sua, igreja. Uma mulher que não tinha nada, só pecado, só errava, só falhava. E um fariseu que tinha tudo, entendia da lei, conhecia a lei. E Jesus vem e dá um estudo para esse homem. Falar que não é da maneira que ele é, que ele pensa, que ele acha que as coisas funcionam. Não é, igreja. Todos nós somos iguais, porém temos uma chamada diferente. Mas ninguém é melhor do que ninguém, igreja, nessa terra. O Senhor me chama e te chama para fazer a vontade dEle. E o Senhor não vai, igreja, de maneira nenhuma, fazer um milagre na minha vida, um milagre na sua vida, se não for para a glória do nome dEle. Não tem como, igreja, o Senhor fazer um milagre na minha vida, fazer aquilo que eu peço, aquilo que eu almejo, aquilo que é o desejo do meu coração. Se não for para glorificar o nome dEle, não tem como Ele fazer, igreja. Porque a glória dEle é tudo para Ele, igreja.
Temos que estar felizes, igreja, de estar muitas das vezes sofrendo, muitas das vezes padecendo, acreditando que o Senhor, ao dia de amanhã, vai nos dar força para continuar. Temos que acreditar nisso. E muitos de nós, igreja, vamos atrás de jovens, vamos atrás de almas, ganhar almas para o reino de Deus. Mas entenda você, igreja, para ganhar almas para o reino de Deus, todos nós vamos padecer. Todos nós muitas das vezes vamos ter que destruir. Todos nós muitas das vezes vamos ter que chorar, sofrer, para que aquela pessoa venha se render, venha se prostrar. E não é só aceitar, igreja. E depois do aceitar, temos que ajudar, temos que conduzir essa alma para continuar firme nos pés do Senhor. Então não é só a minha cruz que eu tenho que carregar, igreja. Eu tenho que carregar uma cruz de uma outra pessoa que se rendeu a Deus, que eu ganhei a alma, que Ele aceitou. Eu tenho que conduzi-lo, ele, a estar com Cristo, a entender a palavra, a buscar o conhecimento, a ministrar aquilo que o Senhor me deu, que me concedeu, com jejum, com oração. Constituir, igreja, uma amizade firmada em Cristo. Isso é o Evangelho. Não é o que vemos, assistimos e muitas das vezes é pronunciado. Não é, igreja. O Evangelho também não é só pulo, não é só grito. Não. O Evangelho tem que ser a sinceridade. O que mais, igreja, aos dias de hoje eu vejo o meu pensar, o meu agir, falo eu e penso eu, que precisa na igreja. A igreja precisa ser reevangelizada nos dias de hoje. A igreja, todos aceitamos, todos se rendemos, mas a igreja aos dias de hoje precisa ser reevangelizada. Aconteceu antes. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Trouxem as almas para a igreja, conquistaram as almas, trouxeram para a casa de Deus. Amém por isso. Mas não ensinaram essas almas. Não fizeram com que essas almas viessem entender e conhecer o reino de Deus, entender o significado com que Jesus veio à terra. É isso que falta nas igrejas hoje em dia. É aprender, igreja, o significado da palavra. Se nós ouvirmos da boca do pastor Flávio, que é um homem de Deus, que tem um tempo de evangelho, que ninguém quer mais estudo, ninguém quer mais aprender, e sabemos nós quando fomos para a escola, igreja, eu e você só passava de ano se a gente tivesse uma frequência na escola, se a gente passasse por prova, se a gente ainda até mesmo tirasse boas notas. Ia durar um ano e a gente passava de ano. Da mesma maneira, igreja, é a palavra de Deus. Tudo é conquistado. Não tem nada de graça, igreja. Vamos orar, vamos se prostrar, que o Senhor venha sobre a minha vida e sobre a sua vida, me abençoar e te abençoar. Que o Senhor possa, igreja, ao dia de hoje, colocar dentro de mim, dentro de você, esse desejo de não se render, de não se prostrar muitas das vezes com o que o mundo tem para oferecer, mas se prostre, igreja, como essa mulher fez, tendo pecado, tendo muitas das vezes dificuldade, se prostrou aos pés de Jesus e Jesus a perdoou. E Jesus fez um milagre na vida dessa mulher. Que Jesus passe, igreja, com que hoje venha a minha vida e a sua vida ter esse desejo de não se render, de não se prostrar ao que o mundo tem para oferecer. Aqui aqueles que dizem ser nossos amigos e não são. Que a gente não venha se prostrar a isso, mas venha se prostrar ao Senhor. Venha adorar somente Ele. Venha padecer por Ele, sofrer por Ele, glorificando o nome dEle. O Evangelho é isso, igreja. Padecer, acreditar. Eu creio, eu estou sofrendo agora, mas amanhã eu vou sorrir. Eu estou chorando agora, mas amanhã o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. É isso, igreja. O Evangelho é isso. Eu pulo, eu rodopio, eu salto. Amém por isso. Mas entenda você, igreja, só isso não vai te levar para o céu. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, se você pular no Espírito, dançar no Espírito. Amém por isso, igreja. Mas só isso não vai te levar para o céu. E vemos, igreja, a história de Saul.
ele era um homem temente a Deus. Quando os anos foram se passando, ele se achou que não precisava mais dele, de Deus. Achou que o julgamento dele bastava. E ainda não obedeceu, igreja, a Samuel. E muitos de nós não queremos obedecer. Igreja, entenda uma coisa: a experiência daqueles que já estão na igreja serve para o nosso dia a dia, para que a gente venha abrir a nossa mente e ter entendimento da palavra. Muitas das vezes o Senhor ensina a nossa vida todo dia, igreja. Todo dia a gente aprende algo novo com o Senhor. Seja no trabalho, em casa, todo dia o Senhor está nos mostrando algo, está nos ensinando algo. Mas quando queremos conselho, quando sabemos que não temos como lidar com essa situação, oramos a Deus, e Deus fala conosco, igreja, para ir procurar, para ir buscar num homem e numa mulher de Deus, que ali vai vir uma palavra de conforto. A gente temos que ir, igreja, mas não devemos ir com o ímpio, perguntar ao ímpio, porque de vez ele me ajudar, te ajudar, ele vai te empurrar para que você saia da presença de Deus. Que a palavra, igreja, que o Senhor colocou no meu coração possa fazer efeito na vida dos irmãos que aqui estão. O Senhor fale e faça da maneira dele, do querer dele na sua vida. Que não seja nós, igreja, mas sim o Senhor Jesus conduzindo as nossas vidas. Amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.